Rádio Piauí. Olá, está no ar o último Foro de Teresina de 2018. Não adianta comemorar, porque em 2019 a gente está de volta. Eu deixo bem claro que eu não sou investigado, o meu filho Flávio Bolsonaro não é investigado e, pelo que me consta, né, o senhor, esse assessor nosso, será ouvido pela Justiça a semana que vem, onde a gente espera, obviamente, que ele dê os devidos esclarecimentos para o que vem acontecendo. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí, e hoje estão aqui comigo a repórter Malu Gaspar. Oi, gente. E a repórter Consuelo Diegues. Bem-vinda, Consu. Oi, pessoal. Substituindo o Toledo, que está de férias. Opa. Não sabemos onde. Fala, fala. Opa! O que eu posso repito, é a segurança será absoluta para o presidente, o vice-presidente, as autoridades e principalmente para o povo que estiver aqui. Então é isso, o ano está para acabar, mas o foro continua, tá ok? Nós entendemos que é uma decisão isolada de um ministro do Supremo Tribunal Federal e que não vai resistir à análise do próprio Supremo. No primeiro bloco nós vamos falar da polêmica decisão do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, que mandou soltar os condenados em segunda instância, o que inclui o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos discutir um pouco os aspectos políticos e os trâmites em curso no âmbito da justiça. No segundo bloco, a gente volta a ele, Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro, envolvido em transações suspeitas. Ele deveria aparecer para depor nessa quarta-feira, deu cano. Continua sumido, Fabrício Queiroz. A gente gravou o programa mais tarde por causa do Fabrício Queiroz. Obrigado, então, Fabrício Queiroz. Gravamos mais tarde para pegar o depoimento dele. Acabamos nos beneficiando porque fomos surpreendidos pela decisão do ministro Marco Aurélio. Certo? Marco Aurélio atravessou o Queiroz. Marco Aurélio atravessou o Queiroz. Opa! No terceiro bloco, a gente vai falar um pouco da posse. É uma posse com recorde de seguranças, vários chefes de Estado não convidados ou que não vêm à posse de Bolsonaro, outros que vão permanecer no Brasil mais tempo do que seria de se supor, a exemplo do chefe de Estado de Israel. Então é isso, venha com a gente. Bem, vamos começar falando da decisão do ministro Marco Aurélio do Supremo. Em junho deste ano, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, solicitou ao ministro que se pronunciasse sobre a legalidade da prisão em segunda instância, antes do trânsito em julgado. E o ministro Marco Aurélio, horas antes ou minutos antes do recesso do judiciário, deu a decisão, concedeu uma liminar, dizendo que a prisão em segunda instância não é legal e, portanto, os presos em segunda instância, entre eles vários da Lava Jato e o ex-presidente Lula, deveriam ser soltos. A partir de então, foi uma confusão dos diabos, só se falava disso hoje, quarta-feira, quando estamos gravando o programa. Eu vou começar com você, Consuelo. Ministro Marco Aurélio, hein? O Queiroz não apareceu, mas o Marco Aurélio pendurou a melancia. Quem pendurou a melancia no pescoço foi o ministro Marco Aurélio. Ô, Fernando, eu queria começar comentando esse bloco com a frase do próprio Marco Aurélio, que eu acho que explica bem a cabeça dele, né? Ele diz: eu dispenso cobrança de coerência. Digo que não tenho compromisso sequer com os meus próprios erros. Porque você dá uma decisão dessa. Não disse isso hoje, né? Não disse hoje. Isso é tipo uma máxima, né? Mais um pensamento dele, pensamento né? vivo de Marco Aurélio. E que é muito coerente com as atitudes dele. E não estamos falando do imperador e pensador romano, Marco Aurélio. Estamos falando do ministro do Supremo. É muita inspiração, inspiração. Não, no dia, né, do recesso judiciário, ele dá uma decisão dessa que não afeta somente os presos políticos da Lava Jato que foram presos por corrupção. Isso
Em tese, você poderia soltar cerca de 262 mil presos. Os números variam, né? Eu vi 169, 200 mil, que hoje, lá da PGE, o Ministério Público do Paraná falou em 200, até em 260 mil. Depende do critério, mas é bastante gente. Muito São dezenas, centenas de milhares de pessoas. Então, tem tudo aí, né? Traficante, todo tipo de preso, de condenado por todo tipo de crime. Todo mundo vai reivindicar a mesma coisa. Entre essas milhares de pessoas aí, estão nomes conhecidos da Lava Jato, alguns nem tão conhecidos do grande público, mas importantes na investigação, né, Malu? Que seriam beneficiados. Eu estava contando aqui com o que os procuradores falaram agora na entrevista coletiva, mas o que a gente sabe seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 condenados da Lava Jato, incluindo o ex-presidente Lula, o empreiteiro Gerson Almada, o ex-deputado André Vargas, o diretor do PT, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Zelada, João Augusto Henriques, que foi também lobista e diretor da Petrobras da BR distribuidora durante um tempo, e também o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, que sua defesa já pediu para que ele seja solto no bojo dessa decisão, né? Então, é uma confusão institucional muito grande, né? Agora, já no final da tarde, a Procuradoria-Geral da República tinha entrado com recurso para tentar derrubar essa liminar do Marco Aurélio. Como já se está em plantão judicial, o ministro Toffoli poderia derrubar essa liminar. O que me chama atenção nesse caso, em termos políticos, é a inconsequência, não acho outra palavra, do ministro. Porque nós estamos a 10 dias da posse do Bolsonaro, 11, 10, 12, alguma coisa assim. Isso cria um ambiente político e de insegurança jurídica e de tumulto na sociedade. A possibilidade, porque os simpatizantes do ex-presidente Lula já foram para Curitiba, já se mobilizaram, etc. As hostes bolsonaristas, por sua vez, também já estão mobilizadas nas redes sociais, etc. Eu fico perguntando no que pode se transformar a posse do Bolsonaro, uma decisão tomada assim, no apagar das luzes do recesso do judiciário, me lembra um pouco aquelas decisões que o Congresso tomava comissão de orçamento, enfiava umas coisas escondidas entre o Natal e o Ano Novo. Exatamente. E que ninguém percebia, sabe? Via sacanagem, um pouco uma brasileirada. E uma coisa que eu acho que quem deve estar morrendo de inveja do Marco Aurélio é o Gilmar, né? Como eu não tive essa ideia antes, meu Deus. Não, agora, uma coisa que impressiona, assim, essa questão ia ser julgada, ia para o plenário do Supremo em abril. O Toffoli já tinha marcado que ia se julgar a questão da segunda instância. Por que o Marco Aurélio se antecipou no dia do recesso para votar uma decisão tão polêmica, uma decisão que já vem se arrastando? Porque isso, para mim, é uma coisa que é incompreensível. Já houve uma decisão. Né? Primeiro, já tinha havido uma decisão por 6-5 de que ia haver prisão depois da segunda instância. Isso é bom pro ouvinte se localizar. Essa decisão do Supremo foi em 2016, certo? Isso, foi uma votação no plenário. Quando se autorizou ou se determinou que os condenados em segunda instância deveriam ser presos. Eu acho que quando começou a prisão de presos importantes, o Supremo começou a discutir, a questionar essa decisão, dizendo que ela tinha sido uma votação muito apertada. Desde então, isso está sendo rolado ali, né? Tem sempre um momento de tensão. Da Carmen Lúcia, houve aquele momento tenso em que eles iam discutir o caso geral e ela passou na frente o caso do presidente Lula, ex-presidente Lula. Ele perdeu, não pôde ser solto, e o caso geral, digamos assim, a revisão ou não daquela decisão tomada em 2016... Ficaria para abril do ano que vem. Para as calendas, não tanto calendário. Não, agora o Toffoli tinha marcado para abril. E o Marco Aurélio pendurou a melancia no pescoço e foi pra galera. A gente já fez um comentário aqui a respeito desse tipo de confusão que acontece no STF. Lembra que a gente comentou? Até cheguei a falar que estava aparecendo o jogo de várzea, que quando tem um resultado que o ministro não gostou, ele pega a bola e carrega com ele e vai embora. E quer mudar as regras do jogo no meio do jogo. Isso, é uma coisa meio infantil isso, né? Tem que ter um respeito pela institucionalidade. Infantil, acho que é um termo muito benevolente. É irresponsável, né, Malu? O Eduardo Bolsonaro falou que o Supremo, você chegava lá e não precisava nem era só um cabo e um soldado que você fechava o Supremo. Inclusive essa hashtag bombou agora, depois da decisão do Marco Aurélio. Isso você estimula esse tipo de coisa. É um ambiente
Se os ministros do Supremo não tiverem responsabilidade, não se trata de ficar medindo força com a declaração do Eduardo Bolsonaro. Ela tem que ser rechaçada com toda a veemência. Mas atitudes como essa do Marco Aurélio jogam água para onde? Para que moinho? Que ele mina quer? a respeitabilidade do Supremo. Não, Fica parecendo isso que é uma nesse bagunça. A casa tá momento, mais E Joana. isso vem depois de uma decisão do Supremo de se conceder um aumento de 16% num momento de crise enorme que o país está vivendo. Então Muito bem é um lembrado. Lewandowski descompromisso. empurrou uma conta de Exato. 7 bilhões de reais E pro eu, Bolsonaro. olha, né? e vocês Compromisso sabem, com a nação. eu sou um crítico da forma como o processo do Lula foi todo... Enfim, não vamos voltar a essa condenação é justa ou injusta. Eu acho que houve ali uma questão muito problemática por parte do Moro, mas não é isso que está em questão. Não é isso que está em questão. Ele está preso e não cabe a um ministro, na véspera do recesso, a 10 dias da posse do futuro presidente, fazer essa batatada, né? A Raquel Dodge se referiu a essa decisão do Marco Aurélio Mello como uma afronta à institucionalidade do Brasil. Assim como os procuradores da Lava Jato também disseram que é uma decisão que afeta, quebra toda a estabilidade jurídica, porque você está trabalhando com uma decisão que vai num determinado sentido, aí vem um ministro por uma decisão monocrática, muda tudo de sentido. Eu achei que foi sintomático eles se reunirem ali para fazerem uma manifestação bem enfática contra essa decisão, que deve cair, né, gente? Agora a gente está gravando num horário meio ingrato, mas tudo indica que essa decisão vai ser cassado e que eu terei que aparecer com áudio de WhatsApp. Pois é, gente, não deu outra. Vou ter que gravar, como já prevíamos, um áudiozinho de Zap para atualizar as informações. Agora já são 19h57 e a gente acaba de saber da decisão do ministro Dias Toffoli. Ele suspendeu a liminar do Marco Aurélio e decidiu que os presos em segunda instância continuarão presos, não deverão ser libertados. O Toffoli atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, da Raquel Dodge, que argumentou que a decisão do Marco Aurélio Mello causaria riscos à ordem e à segurança pública. O Toffoli acatou esse argumento e disse que o assunto da soltura ou não dos presos condenados em segunda instância já está pautado para o mês de abril e isso vai ser decidido, então, dia 10 de abril, no plenário do Supremo. Então é isso, até mais. Maria Lúcia vai voltar à noite com o Marco Aurélio, ela vem aqui pro último A expectativa ato. era essa, de que o Toffoli derrubaria essa liminar no plantão, porque ele pode derrubar. E a outra coisa, se ainda que não fosse derrubado isso agora, imediatamente, os advogados do Lula conseguissem que ele fosse solto, também essa decisão pode ser derrubada pelo Toffoli. Bom, a percepção de que isso aqui é uma república de bananas, para usar o clichê, vocês me perdoem pelo clichê, ficou maior depois dessa decisão. Banana fruta ou banana? Como você preferir, Você tá falando de quê? Eu quero um banana ou você tá falando... No tocante a essa questão, você decide. Porque banana é o que não falta nesse Planalto. E com isso, entre bananas e com pouca república e muita banana, nós encerramos o primeiro bloco. Vamos falar em seguida do Fabrício Queiroz, o homem que não apareceu para depor. Cadê o Queiroz? Chegou a vez dele, Fabrício Queiroz. No dia 6 de dezembro, o jornal O Estado de São Paulo revelou que um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontou uma movimentação atípica de R$1.200.000 na conta do subtenente Fabrício Queiroz, que era assessor do deputado Flávio Bolsonaro, senador eleito Flávio Bolsonaro. Desde o dia 6 até hoje, quando gravamos ontem, para você que está ouvindo, hoje, quarta-feira, Fabrício Queiroz sumiu. Ontem ele deveria dar um depoimento, alegou razões de saúde e não compareceu ao Ministério Público do Rio de Janeiro, onde iria falar. Chama atenção para mim algumas coisas nesse caso. Flávio Bolsonaro, tuiteiro contumaz, como toda a família, estava desde o dia 8 sem fazer nenhum tweet. E ontem, hoje, quando estamos gravando, a produção me informa que ele acaba de tuitar alguma coisa, uma baboseira qualquer sobre a diplomação dele, mas sobre o Queiroz, nada. Malu, esse silêncio vai durar até quando? O que a gente pode esperar mas que desse pergunta caso? difícil você me faz. Não, eu acho o seguinte, o silêncio é um indicativo bem
forte de que esse caso pegou os Bolsonaro de surpresa e arrastou todo mundo que estava tranquilão lá, achando que estava todo mundo surfando na onda do mito, né? A última vez que a gente falou sobre isso, no programa passado, eu comentei que os Bolsonaro iam ter que decidir se eles iam carregar o Queiroz com eles, né? Carregar o peso do Queiroz ou cortar a cabeça e deixar o Queiroz para trás. E até comentei que os Bolsonaro têm uma máxima, né? Que eles não deixam o homem deles para trás. Essa máxima, pelo jeito, caiu. Da agora em diante, quem fizer besteira e… Será ou será uma estratégia pública Não, isso? acho que Porque é eles muito têm claro. falado, eles têm jogado o cara falando ele tem que se explicar, isso não é, a culpa não é minha, não fui eu, o famoso mas não teve fui uma eu, mudança, né, de atitude. Primeiro, Flávio Bolsonaro veio a público dizer que o Queiroz tinha uma explicação plausível. Que ele não podia dizer qual era, mas que era plausível. Depois, ele disse que não tinha feito nada de errado. E, por fim, no dia que a gente gravou o último programa, ele veio a público dizer que cabia ao ex-assessor prestar esclarecimentos. E desde então, a gente tem visto os Bolsonaro empurrarem a responsabilidade para o Queiroz. Eu sei, pelos bastidores, conversando com gente que conversa com o Flávio, que o Flávio estava em contato com o Queiroz. E tudo foi combinado para que ele aparecesse hoje, quarta-feira, no momento que a gente grava. Ele já deveria ter encerrado o seu depoimento ao Ministério Público, dando uma explicação que, pelo que eu pude captar ali no entorno dos Bolsonaro, ia ser alguma coisa na linha: eu compro e vendo relógios, eu compro e vendo carros. Ou seja, eu também sou muambeiro nas horas vagas. Muambeiro, muambeiro ia virar o álibi, eu não sei se é verdade. Álibi. Parece que ele também vende umas muambas e tal, mas é muita muagem, muamba, né? Então, eu acho que o que tá claro é que os Bolsonaro vão deixar, sim, um homem seu para trás para poderem continuar com o argumento de que eles não fazem nada de errado e que eles não passam a mão na cabeça de ninguém. Queiroz vai ter que segurar a bucha. Eu queria fazer um comentário sobre isso, porque por mais que eles deixem o Queiroz para trás, tem uma dúvida aí. O que aconteceu nesse gabinete? Como um motorista pode movimentar tanto dinheiro, né? E o que está parecendo é que houve um pedágio. Né, uma cobrança, né, de uma comissão dos funcionários contratados ali. A impressão que está se tendo. Existe porque registro. justamente na véspera do pagamento é que se dá, ou no dia do pagamento é que se dá essa movimentação. Tem registro de pelo menos 7 funcionários, se não me engana a memória, funcionários que repassavam pro Queiroz, né? O dinheiro E que repassavam parte dos seus. E o Flávio precisa explicar ganhos. Como ele não percebia que isso estava acontecendo Na no verdade, gabinete né, dele. quanto mais tempo demora, pior fica, né? Porque era um negócio que, se for tão simples assim, por que não vira público, né? Explicar? Exatamente. Vai ficar sempre o cadê o Queiroz ecoando na. Ainda tem uma outra sociais. questão, tem os cheques. Que o Bolsonaro vai ter que explicar o cheque na conta da mulher Michele. dele, da Michele. Não pode ser só… Até agora ele disse foi um empréstimo, sim, mas cadê? Né? Isso tem que ser explicado. Inclusive, que não eram 24 mil, como eram o 40 mil. Vai aparecer mais. E se a gente pensar… É claro que hoje o Bolsonaro está muito forte, ele está assumindo. Agora, se você pensar… Se daqui a 2 anos, vamos supor, que o governo dele esteja em crise, espero que não, mas que esteja em crise… Isso vai vir à tona de uma maneira avassaladora, se ele não explicar isso agora. E isso vai estar pesando sobre a cabeça dele durante o governo dele. Pode ser usado a qualquer momento. Qualquer fragilidade política dele, isso pode ser usado. O Hélio Gaspari mencionou uma certa ingenuidade, uma certa prepotência na reação à crise, né? Eles não estavam preparados para isso, eles nunca imaginaram que o primeiro escândalo do governo, que nem começou, fosse um escândalo desse tipo, ligado ao desvio de dinheiro público. Peculato é o crime, né? Agora, E que é bem crime do baixo clero, né? Verdade, também, isso não alivia em nada pro lado do Flávio Bolsonaro, mas esse é um dos esportes favoritos da República, né? A gente tem que lembrar que o COAF rastreou nessa mesma investigação contas de 75 funcionários da Alerj, Assembleia Estadual aqui do Rio de Janeiro, e apurou, por enquanto, um total de 207 milhões em transações atípicas, envolvendo 14 partidos, ou seja, a farra do boi, a farra da Alerj, a farra da República. É óbvio que o caso do Flávio Bolsonaro ganhou proeminência e está em destaque porque ele é filho do presidente da República, senador eleito. Tem Jair também, a filha do Queiroz trabalhava no gabinete do Jair. Também tem Jair aí. Porque eles se elegeram usando esse discurso da moralidade.
todo o discurso deles foi contra a corrupção. E aí, antes de tomar posse, já tem uma suspeita Um dos de testes, corrupção. a Malu até dizia, com razão, ela falou, as pessoas falam que as instituições não estão funcionando, o COAF, já com o Bolsonaro empoderado, embora não tenha assumido, um órgão de fiscalização revelou uma irregularidade, etc. Vamos ver como isso se desdobra, né? Eu acho que uma das dúvidas é ver o empenho das instituições, a transparência das instituições, etc. Eu espero para ver. Eu acho que isso pode sim funcionar, mas vai ser um dos pontos de tensão. A gente vai ver como as instituições de fiscalização, o ministro da Justiça, como é que vão se comportar nesse caso, porque não tem muita saída, né? Eles vão apostar que o caso acabe por inanição. Só que sempre vai ter o fantasma do Queiroz, como a Consuelo já falou. O fantasma do Queiroz vai pairar sobre o Planalto. Bom, além disso, tem um aspecto que esse é um escândalo transcontinental, não é, Malu? Pois é, né? Tem até gente em Portugal, né? Envolvidos no escândalo em Portugal. Um colega do Queiroz que passou a maior parte do tempo em que estava empregado no gabinete do Flávio Bolsonaro, morando ou ficando em Portugal. E o Flávio Bolsonaro, ao saber disso, saiu-se com a resposta de que quando contratou o sujeito tinha férias vencidas e cumpriu aí 100 e tantos dias de férias vencidas no gabinete dele. E ele achou que tá tudo muito certo, né? Que impressionante que a remuneração deve ser muito alta, né? Exato, a remuneração deve ser muito alta para ficar quase um ano em Portugal. Ele pode empregar alguém para ficar todo esse tempo fora. Quer dizer, o Paulo Guedes vai ter que fazer muita pirotecnia para desviar o assunto desse caso. Dá muita facada, né? Dá muita facada no sistema S. No sistema B. Para tirar esse negócio disso daí, nessa questão. Eu adoro questão que o Bolsonaro inventou. Eu vou devolver o atrema ao U de questão. Essa questão é a contribuição de Bolsonaro ao idioma. Vamos pro terceiro bloco, falar sobre a posse. Bem, posse de Jair Bolsonaro às 15 horas do dia 1º de janeiro. Algumas coisas chamam atenção. Chefes de Estado da Venezuela e de Cuba foram desconvidados. Houve, inclusive, um bate-boca aí dos chanceleres, etc. Vai ter, no aspecto da segurança, a gente vai ter um aparato recorde, mais de 12 mil agentes. Até então, segundo dados da produção, o maior número de seguranças foi na posse do Lula, em 2003, 8 mil e poucos agentes. Vai ter um esquema de obstrução de sinal de celular, obstrução de drones, etc., atiradores de elite espalhados pelas esplanadas, enfim, vai ser um evento cinematográfico muito emocionante. O que me chama a atenção é essa questão da Venezuela, Malu, eu queria que você falasse, e depois a gente pode conversar um pouco sobre Israel. O Benjamin Netanyahu vem antes, vai passar 5 dias no Brasil, que tudo indica, vem para o Rio de Janeiro, vai ter uma audiência com o Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. O que acho que chama atenção é que o Bolsonaro ou o chanceler dele, o Ernesto Araújo, resolveram fazer dessa posse um ato de demonstração de política externa, né? O que a gente sabe sobre essa questão da Venezuela, tocante essa questão aí da Venezuela, é que houve um mal-estar ali entre o Ernesto Araújo, que é o ministro, e um outro diplomata responsável pelo cerimonial, chamado Paulo Shoa, e que acho que revela um pouco a personalidade do Ernesto Araújo, como ele lida com essas questões. Diz que teve uma reunião da equipe da transição, do cerimonial, para falar como é que seriam feitos os convites e tal. E o Paulo Shoa fez o que todos fariam, todos diriam. O protocolo diz que temos que convidar todos os países. E meio que definiu a questão ali na reunião com a presença do ministro. O ministro ficou calado o tempo inteiro. Quando acabou a reunião, ele deu uma ordem e disse, olha, vamos desconvidar todo mundo, não vai ser assim. O Ernesto Araújo já ganhou no Itamaraty o apelido de Mona Lisa, porque você não sabe se ele tá rindo ou chorando. Ninguém sabe, afinal de contas, que pensa Ernesto Araújo. Só houve 2 ou 3 pessoas, entre elas Eduardo Bolsonaro, que tem feito aí o papel de chanceler
informal, viajando. Itinerante. Itinerante, exatamente. Foi para os Estados Unidos, foi para o Chile. É o Marco Aurélio. Lembrei do Marco Aurélio, finado Marco Aurélio Garcia. Finado Marco Aurélio Garcia, exatamente o mesmo papel. Fazia esse B, papel né? no governo Lula. Ele tem uma coisa semelhante, até em termos de importância política e tal. E aí, o que eu acho que é importante a gente notar nessa atitude? Todo mundo diplomático ficou um pouco espantado, porque na linguagem diplomática, você desconvidar um país nesses termos é tido como uma atitude muito forte. Hostil demais. Enfática, exato. E seria já está sendo encarado como um pré-rompimento de relações com a Venezuela. E aí eu só queria comentar duas coisas. A primeira é que se o argumento, o próprio Jair Bolsonaro botou no Twitter o argumento de que não aceitaria Venezuela e Cuba, porque o governo Bolsonaro não quer lidar com ditaduras e tal. Isso não deve ser verdade. Não pode ser, só pode ser uma falácia, porque outras ditaduras foram convidadas para a posse da mesma forma. A Arábia Saudita. Aqui, tá certo. E a outra coisa. São regimes autoritários, né? de esquerda. Coreia, regimes autoritários do norte. alinhados com a esquerda. Com a direita não vai. Eu acho que tem ditadura Bangu aí no mundo e todos foram convidados. Só a Venezuela e Cuba que não foram. E a outra coisa é que essa interpretação de que ele vai romper relações com a Venezuela faz um certo sentido. Tem um calendário aí que pode acabar desenrolando levando a esse desenrolar. No dia 4 de janeiro tem uma reunião do Grupo de Lima, é um grupo de países que se reuniu justamente, latinos, que se reuniu justamente para discutir a situação da Venezuela, que já impôs já pediu para o Maduro fazer eleições livres, depois está querendo impor sanções ao Maduro, e esse grupo vai discutir atitudes em relação ao regime do Maduro que assumiria no dia 10 de janeiro. Então tem uma sequência de fatos aí que é bem possível que o Ernesto Araújo esteja antecipando. Ele vai a essa reunião e muito possivelmente vai anunciar, vai à reunião o próprio chanceler, porque de certo deve ter alguma coisa para anunciar ao mundo. E no dia 22 de janeiro, o Bolsonaro se reúne com o Trump no Fórum de Davos. Então, provavelmente eles estão armando aí para o qual ele vai, né? Para o qual ele vai. Ele vai, o Trump vai, eles estão marcando um encontro aí. Agora, é curioso, né? Porque o Brasil tentando demonstrar toda essa boa vontade, essa subserviência, atitude dos Estados Unidos, só que os Estados Unidos continuam comprando petróleo da Venezuela normalmente, e na posse do Bolsonaro, o Trump não vem o vice do Trump, vem o secretário de Estado que o Mike Pompeo, que é assim, do ponto de vista da própria linguagem diplomática, tipo, tô nem aí pra você, entendeu? Então nós aqui querendo nos provar úteis e subservientes aos Estados Unidos, enquanto eles não estão nem aí, né? Então vamos combinar que… Trump não vem, mas, Consuelo, Benjamin Netanyahu vem. Isso eu acho que é um caso raro aqui, né? Eu acho que nunca houve a presença de um primeiro-ministro de Israel numa posse, né, de presidente. Sim. Mas isso tem a ver, obviamente, com todas essas declarações de Bolsonaro em apoio à mudança da embaixada para Jerusalém. De Tel Aviv para Jerusalém. E isso, inclusive, o embaixador também, o novo chanceler, né, inclusive defende também, e todo o entorno dele, Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins e mais um grupo muito próximo ao embaixador que esteve agora na comemoração dos 70 anos do Estado de Israel e já se manifestaram, já deram, né, a posição do governo brasileiro favorável a essa mudança, que é uma coisa meio inexplicável. Por que a gente está entrando assunto, né? Nessa briga, né? Não é uma briga nossa, do Brasil, né? com um lado numa região, num conflito histórico muito delicado, explosivo. Realmente a gente tem uma mudança aí significativa. Tem um membro do governo que não é a favor dessa mudança, que é o general Mourão, que tem conversado com emissários dos países árabes, que estão tentando convencê-lo, convencer o próprio governo a não fazer a mudança. E o Mourão tem falado para eles terem calma, paciência, que essa questão não vai ser decidida assim de uma hora para outra. Talvez até a vinda do Netanyahu tenha a ver com isso. Uma percepção de que os árabes estão se movimentando, então peraí que eu vou lá marcar presença, que não é assim. Já agora que a gente tem uma postura… Isso é importante, ele chega no dia 28 ou 29. Dia 29 ele tem uma reunião com o Bolsonaro agendada, vem aqui para o Rio de Janeiro, dia 28, e fica. Não será para ver as belas praias do Rio de Janeiro. Vai ficar aqui e vai para Brasília
e de lá vai embora para Israel. E aí, se a gente for ver o que pode acontecer, aí a Malu estava falando, da questão do Trump continua comprando petróleo da Venezuela. No caso agora de Israel, se houver esse rompimento, né, porque isso vai significar não ser um rompimento, mas um mal-estar com os países árabes, e que a própria diplomacia já está dizendo que, bom, isso pode afetar as nossas exportações para esses países, que são muito grandes. Então, a gente vai perder dos dois lados. Enquanto os Estados Unidos continuam ganhando, né? Só para lembrar, os Estados Unidos estão sem embaixador no Brasil desde novembro. E nem o Trump nem se dignou a indicar um nome. Então, a gente está muito ansioso, a política externa do Bolsonaro, muito ansiosa. Não é por falta de... Não tem sido por falta de bajulação do governo Bolsonaro em relação ao Trump. Não, imagina. O Trump só amor, só pedindo. Só na família dele, talvez seja tão popular quanto na família Bolsonaro. Não é? Melania agora, e Michele ali, voltando à Venezuela e ao Maduro, tem duas frases aqui eu acho curiosas. O Ernesto Araújo disse da Venezuela: não há lugar para Maduro numa celebração da democracia e do triunfo da vontade popular brasileira. Todos os países do mundo devem deixar de apoiá-lo e unir-se para libertar a Venezuela. Isso diz o futuro chanceler sobre Maduro. A Venezuela, por sua vez, mandou uma carta para o governo brasileiro. O governo socialista, revolucionário e livre da Venezuela não assistirá jamais à posse de um presidente que é a expressão da intolerância, do fascismo e da entrega a interesses contrários à integração latino-americana e caribenha. Sobre essas duas frases eu tenho a dizer o seguinte: o que um fala do outro é verdade, mas não o que cada um pensa sobre si mesmo. E assim, eu vou ter que renovar meu estoque de frases de efeito para 2019, mas tudo bem, a gente renova. Com isso, a gente termina o terceiro bloco. Estamos quase encerrando o último Foro de Teresina do ano, mas tem um momento Kinder Ovo. Eu espero que a Consuelo me salve e desbanque um pouco essa tirania da Malu. A Malu precisa entrar no COAF, porque eu tenho certeza que vocês vão me barrar na posse também, que é tudo autoritário. A Malu não passa pelo COAF com esse negócio de ela acerta todos os Kinder Ovo. Quem não passa pelo COAF é o pobre do Luigi, que fica recebendo agrados, né, Luigi? Tá pagando um pedágio pro Luigi. Estamos de olho. Solta aí, produção, por favor. Respeito enormemente o Supremo Tribunal Federal, e isso está sendo deliberado pelo Supremo Tribunal Federal. Qualquer decisão do Supremo Tribunal será respeitada, mas na linha do que foi afirmado pelo presidente da República eleito, esse é o último indulto com tão ampla generosidade. Eu acho que você pode escolher a frase, por favor, do Trovão, para ele gravar? Trovão foi um efeito dramático na minha frase, né? Mas, enfim, acho que essa generosidade excessiva não faz bem como política de prevenção e combate ao crime, e também não é consistente com os anseios da população de um maior endurecimento nessa área. Então, enfim, independentemente do que o Supremo Tribunal decidir, essa não vai nenhuma é muito difícil, é o Moro. Pelo contrário, o tempo desses indultos excessivamente generosos chega ao fim com o próximo governo. Muito bem. A voz de trovão do Moro, né? Combinou com o trovão do áudio. A voz é facilmente reconhecível, mas as previsões, digamos que não. Quem fala é Sérgio Moro em uma entrevista coletiva no dia 30 de novembro. Isso, quando disseram que ia ter o indulto de Natal. É aquele ainda do Temer. Mas a voz do Moro é inconfundível. Não vou perder a oportunidade de falar que pisou muito na bola, se comprometeu ao assumir o Ministério da Justiça depois. Vai falar isso pra sempre. O cara vai estar virando presidente da República, você vai estar falando isso. Não, claro. Depois de Sérgio Moro, a produção fez para acabar com o Sérgio Moro esse ano, muito bom. Vamos aos comentários sempre simpáticos dos nossos ouvintes, que falam com a gente pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo e-mail, por fax não, fax sou eu que falo, tô brincando. Ou pelo e-mail forodeteresina@revistapiauí.com.br. De Nova York, Alfredo Wang, com W, não sei, diz que escuta o foro com a mulher, que também é jornalista, enquanto dirige para a casa de campo do casal.
ele confessa que sua teresinense favorita é a Malu. E pede que a Malu leia uma declaração para a esposa dele. E que duvida do romantismo dele. Deixa eu ler. Você, Engrado Alfredo, vou passar pra Malu. Peraí, vamos ler. Vânia, adoro escutar o foro com você no carro, porque eu adoro você. Você e a Viva, nossa cadela, são os amores da minha vida. Alfredo, você tá usando a Malu pra fazer populismo romântico. Alfredo, não, Alfredo tá bem na fita, tá muito bem, Alfredo, é isso aí. Eu recebi também uma mensagem muito simpática da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, em especial o Carlos Ferrari e o Beto Pereira, que nos ouvem sempre. Um abraço pra vocês todos, muito obrigado. E aqui, outro aqui da Luísa Primo. Nossa ouvinte do Rio de Janeiro diz que é do time que escuta o foro nas longas madrugadas enquanto amamenta o pequeno Gaspar. Meu parente. Não, baby certamente muito esperto e inteligente. E manda um abraço para todos nós. Um abraço, Luísa. Um abraço, pequeno Gaspar. O meu é do Silvio Gates Filho, disse que estava trabalhando na dissertação de mestrado em Ciências da Computação pela Universidade de Pernambuco, enquanto ouviu o foro de Teresina, e ficou preocupado com a quantidade de vezes que escreveu no texto a expressão "no tocante". Tá vendo? Culpa de vocês. E diz que no tocante é culpa do presidente ao próximo governo espera que a Piauí continue com essa cobertura que a gente gosta tanto de fazer. Como ele chama? O Silvio? Silvio Gates Filho. Silvio, olha, no tocante a sua carta, é no tocante isso daí. Não tem jeito, Silvio. Com isso, a gente vai terminando o programa. 2018 foi o nosso ano de estreia. Do primeiro programa até hoje foram 32 quintas-feiras de foro, 2 transmissões ao vivo, 2 programas extras e uma edição especial com plateia no Festival Piauí Globo News de Jornalismo. Isso dá mais ou menos 2.500 minutos de notícias, informações, comentários, suposições batatadas, erros, acertos, 2 turnos de uma eleição presidencial, 31 áudios do momento Kinder Ovo, no qual a Malu nos humilha, 1 dezena de citações ao Java Porco. Eu não aguento mais a Java Porco. Nosso símbolo. É isso. A gente espera que você siga com a gente a partir de 2019, dia 3 de janeiro, às 5 da tarde. A gente vai ter muito assunto, porque tem posse do Bolsonaro. A direção do Foro de Teresina é da Paula Escapim. A produção é da Luísa Miguez, do Luiz de Maza e da Mari Faria. Nós gravamos no estúdio Rastro, com o Dani Di no áudio. Obrigado também ao Dani Di. A mixagem e finalização são do João Jabassi. A nossa música tema é executada pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva. Estive aqui hoje com a Malu Gaspar. Tchau, Malu. Tchau, pessoal. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Até a próxima. E a Consuelo Diegues, nossa convidada de hoje. Tchau, gente. Feliz Ano Novo para todo mundo. Então é isso, eu me despeço. Ótimo Natal para todos, ótima entrada de ano, até dia 3.